Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta aqui com o nosso programa semanal Conexões Espiritualidade Crítica. E sempre vocês podem ler um artigo correspondente ao tema que nós estamos tratando aqui, lá no Jornal GGN, cujo link está aqui embaixo. Então, eu cumprimento a todos os nossos acompanhantes aqui, tanto no canal da BPE quanto no canal Paz e Bem. E vamos ao tema de hoje: Jesus e os cristianismos. É preciso chamar cristianismo no plural. Por quê? Porque houve muitos cristianismos. E o que é a mensagem de Jesus em relação a estes cristianismos todos? Impossível dar uma aula aqui completa sobre o assunto. Nós demos um curso ano passado na Universidade de Pampédia, em que nós tratamos as muitas faces de Jesus, que justamente abordamos o André Marinho e eu isso. Mas eu também, durante a nossa pós-graduação de Pedagogia Espírita, uma das aulas que eu mais gosto de dar é sobre a história do cristianismo. E são mais 3h30 em que eu faço um panorama geral dos primeiros 300 anos do cristianismo. Nem entro na Idade Média, na Idade Moderna, no mundo contemporâneo. Se nós entrarmos, assim, mas tem um curso na nossa plataforma EAD que fala da história do cristianismo. E aí já é mais extenso, fala mais detalhes de outras épocas. Por que isso? Em primeiro lugar, nos primeiros 300 anos do cristianismo não havia só um cristianismo, como se supõe, né? Algumas pessoas podem supor. Havia muitos cristianismos que foram depois considerados heréticos. Quando 325 o Concílio de Nicéia estabeleceu o credo católico apostólico romano, porque Constantino se converteu ao cristianismo, o imperador Constantino se converteu ao cristianismo, e aí passou a valer apenas um tipo de cristianismo, que era o dos católicos, que era não totalmente majoritário, porque havia também uma outra igreja muito forte, que era a igreja ariana, que aí se espalhou pelos países que nós hoje chamamos, que eles chamavam os romanos, hoje não, os romanos chamavam de bárbaros, entre as culturas, países não, porque não havia países, mas entre as culturas que eram chamadas de bárbaros, né? Também foi para o Oriente Médio, então, porque quando o Constantino assumiu o cristianismo e foi feito o Concílio de Nicéia, que aí se estabelece alguns dogmas básicos que ainda hoje são válidos, não só para a Igreja Católica, mas para muitas das igrejas tradicionais, mesmo protestantes, né? Mas algumas não aceitaram e não aceitam até hoje esse credo de Nicéia. E, enfim, aí o Constantino mandou banir, né? E sob pena de ameaça de morte, né, aqueles que se opunham, principalmente o Ários, né, que era essa igreja mais forte que concorria com a hegemonia da Igreja Católica também em bastante informação. Mas havia muitas outras tendências do cristianismo. Os gnósticos, os montanistas, os marcionitas, havia tantas, os docetistas, né? Os donatistas, enfim, havia muitas tendências de interpretação da mensagem de Jesus. Então não havia só um cristianismo, né? Ou seja, e ainda estes cristianismos todos que divergiam entre si e que tinham visões diferentes sobre a natureza de Jesus, se ele era humano, se ele era divino, se ele tinha vindo em corpo carnal ou não, né? Ou se tinha uma dupla natureza humana e divina, enfim, ou qual que seria a mensagem principal dele, era de salvação, era para todo mundo, não era para todo mundo, era apenas para os judeus, era apenas para alguns escolhidos da sociedade, judeus ou não, né? Porque, por exemplo, os gnósticos tinham essa coisa que só eles eram os escolhidos, né? Então, vejam, havia muitas interpretações do cristianismo. E essas interpretações todas, elas foram reprimidas, elas foram abafadas, proibidas, e
criou-se a hegemonia a partir de 325, mas foi se constituindo cada vez mais, porque depois outros concílios foram banindo outras ideias, né? Por exemplo, Orígenes, que era considerado um dos pais da igreja ainda em 325, depois lá pelo ano 500, todas as obras dele foram queimadas, banidas, porque ele tinha uma ideia de redenção universal, até de reencarnação, enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que havia muitas espécies de cristianismo, mas durante toda a Idade Média houve outras, entre aspas, heresias que tentaram também divergir das posições da Igreja Católica, e elas foram reprimidas. Por exemplo, os cátaros, por exemplo, os valdenses, só para citar duas. Os cátaros foi uma coisa absurda, né? Foi a única vez que cristãos moveram uma cruzada contra cristãos. São Luís, né, rei da França, moveu uma cruzada contra os cátaros, que estavam estabelecidos no sul da França, né, e que eram uma organização, uma tendência, um movimento, digamos assim, cristão, mas divergente da Igreja Católica. Aceitavam Jesus, etc., né? Mas tinham outras interpretações de Jesus e da sua mensagem do que tinha a Igreja Católica. Mas depois, na época da Reforma, aí houve uma ruptura com a Igreja Católica, aí surgiram as igrejas protestantes, que também não se entenderam totalmente entre si, e foram sendo criadas, até hoje são criadas, muitas igrejas, né, derivadas da Reforma, mas que divergem entre si. Então, entre os protestantes nós temos os luteranos, os calvinistas, os anglicanos, né, que não são considerados muito protestantes, são muito mais próximos da Igreja Católica do que do protestantismo, os batistas, os presbiterianos, os quakers, enfim, os anabatistas, houve os hussitas que foram antes de Lutero, enfim, nós estamos aí observando diversas tendências. Hoje, por exemplo, o espiritismo também se considera cristão, a maior parte, e Kardec também considerava o espiritismo cristão. Muitos espíritas, alguns espíritas, não aceitam que o espiritismo tenha um caráter de cristianismo, mas Kardec escreveu Evangelhos contra o Espiritismo, referia-se muitas vezes ao espiritismo como uma tendência cristã, e é uma outra interpretação do cristianismo que não é a da Igreja Católica, nem das igrejas protestantes, por isso é muito, muito mal visto por essas tendências do cristianismo tradicional. E tudo isso para dizer o seguinte, que hoje, né, as pessoas querem colocar na conta do cristianismo, às vezes com razão, às vezes sem razão, mas tudo que nós consideramos de mazela, de opressão, de repressão, de colonização, de racismo, de patriarcado, tudo que nós consideramos hoje digno de ser criticado, de ser rejeitado, de ser modificado, as pessoas querem colocar na conta do cristianismo. Bom, qual cristianismo? Sim, pode estar na conta do cristianismo tradicional, mas nem sempre, porque dentro mesmo da Igreja Católica, por exemplo, que foi este cristianismo que mais dominou o mundo durante 2000 anos, 1500 anos pelo menos, sem nenhuma oposição com força, foi a reforma que rompeu com essa hegemonia, né? E até hoje o catolicismo tem poder, né, no mundo, ainda no Brasil, não vai durar isso para sempre, o catolicismo é a religião predominante, mas mesmo dentro da Igreja Católica houve outras interpretações, houve tendência, por exemplo, Francisco de Assis foi um reformador da Igreja Católica, mas a Igreja o que fez? Absorveu e transformou o franciscanismo, os franciscanos, numa nova ordem, como todas as outras, sendo que Francisco não queria nada disso, né? Mas dentro da Igreja Católica tivemos, só para citar no século XX, um Teilhard de Chardin, uma teologia da libertação, que são movimentos internos de renovação, de crítica, de outras abordagens da própria função do cristianismo, uma função social, uma função, no caso de Teilhard de Chardin, uma visão evolucionista do cristianismo. Então vejam, não dá para simplificar as coisas. E outra, patriarcado, opressão, né? Opressão de classes, colonização, não houve em outras culturas? O patriarcado, queridos e queridas, existe desde que o mundo é mundo, né?
está na China fortíssima, na Índia fortíssima, em todas as culturas. Aí as pessoas querem dizer que na África não é verdade. Se pode ter havido e houve algumas culturas na África matriarcais, mas não é a regra geral, né? Recentemente tive um familiar meu que esteve na África do Sul, eu já estive lá também, e foi visitar as tribos, as comunidades lá, Zulus, né? E aí ele viu, por exemplo, o machismo lá imperando, né? As mulheres não podiam participar de determinadas coisas. E aqui, mesmo, por exemplo, aqui, entre os povos indígenas aqui do Brasil, né? Os pajés são homens, os caciques são homens. Agora nós temos mulheres, lideranças, etc. Mas tradicionalmente não era assim. Então não adianta imputar tudo ao cristianismo. Isso é uma forma de ressentimento tolo, né? E superficial, porque de fato essas coisas estruturantes, profundamente estruturantes das nossas civilizações, e que são coisas que nós hoje combatemos com toda razão e devemos combater, são coisas que estão impregnadas em todas as culturas. O cristianismo faz parte disso, né? Agora, quem foi Jesus diante de todos esses cristianismos? Essa é a questão, né? Jesus foi machista? Jesus foi pela opressão? Jesus foi pela castração da liberdade alheia? Jesus foi pela condenação das pessoas? Jesus foi pelo uso do poder para conquistar, para colonizar, para impor alguma coisa? Não. Se nós estudarmos os evangelhos cuidadosamente, né, e aí há outros evangelhos chamados apócrifos, chamados heréticos, eu considero que os 4 evangelhos chamados canônicos que estão na Bíblia são mais legítimos do que os outros, né, porque os outros foram escritos muito depois de Jesus. Mas se estudarmos simplesmente o que Jesus dizia, o que Jesus fazia, né, sem nenhuma interpretação teológica, dogmática, cheia dessas teorias que foram criadas depois, né, Jesus ensinava o amor ao próximo, que o amor cobre a multidão de pecados, a diversidade. Ele tinha mulheres que o seguiam, ele apareceu em primeiro lugar na ressurreição para Maria Madalena, uma mulher, né? Ele incluía a diversidade das pessoas, porque ele atendia os judeus, atendia os romanos. Entre os judeus que havia dissidências, então, por exemplo, os samaritanos que eram vistos como heréticos, ele acolhia os samaritanos, fazia parábolas do bom samaritano, para dizer que o samaritano, embora fosse considerado um herético, podia agir, às vezes, melhor do que o ortodoxo, né? Então, quer dizer, ele nunca teve uma postura intolerante, fundamentalista, opressora, né? Acolheu aqueles que eram considerados pecadores, prostitutas, escribas, ou seja, era uma pessoa que incluía, que amava, que estabeleceu um novo parâmetro ético que não era comum a nenhuma cultura do mundo, nenhuma cultura. O que significava para um judeu, para um romano, para um grego, para quem fosse, perdoar 70 vezes 7, amar os próprios inimigos, né? Oferecer a outra face? Isso era um absurdo, era uma covardia, era uma infração aos dados básicos da civilização, da lei, da punição, da necessidade que havia e que até hoje todo mundo acha que tem que haver, de lavar a honra com sangue, de punir o crime, de punir a ofensa, né? Então, isto Jesus reverteu totalmente, e que até hoje os cristãos não aceitam isto. Os cristãos não aceitam a não violência de Jesus. Aí vem os que dizem que querem dizer que Jesus era um zelote revolucionário armado. Não era. E que Jesus foi domesticado para parecer um Jesus manso. Só que essa ideia que Jesus tinha, ninguém tinha. Porque ninguém pensava dessa maneira na antiguidade. Talvez eu faça uma grande exceção ao Buda, porque ele foi também não violento, né? Mas nem por isso, né, também conseguiu transformar o mundo nesse sentido, porque ele pregava compaixão e etc. Porém, fora disso, fora de Jesus e de Buda, na antiguidade, não há ninguém que pregue esse tipo, que exemplifique esse tipo de ética da não violência, da não punição, do amor incondicional, do perdão, né?
Então, eles não podiam inventar esta ética para domesticar um Jesus, para submetê-lo e para submeter o povo. Simplesmente porque essa ética não existia em nenhuma filosofia, em nenhuma política, em nenhuma sociedade da época, muito menos nas sociedades em que Jesus viveu, em que o cristianismo brotou em primeiro lugar, né? que foi o Império Romano. Né? Então, o que acontece? Nós não podemos imputar a todos os cristianismos todas as mazelas do mundo, porque essas mazelas são parte estruturante de todas as culturas, primeiro ponto. E segundo ponto, menos ainda podemos imputar essas mazelas a Jesus, porque Jesus não era parte disso, ele trouxe uma novidade, várias novidades. E essas novidades que até hoje os próprios cristãos não aceitam, não seguem e não se identificam, né? Então é mais fácil a gente falar, olha, Jesus foi um salvador, morreu por nós, se nós acreditarmos nele, o sangue dele nos salva, do que nós nos comprometermos a sermos não violentos, perdoarmos 70 vezes 7, não condenarmos ninguém, não julgarmos para não sermos julgados, acolhermos incondicionalmente a qualquer ser humano, respeitarmos a diversidade, sermos pessoas possuídas por um amor enorme, gigante, infinito, que Jesus pregou. E se fizéssemos isso, nossa, o mundo seria muito melhor. Se os cristãos seguissem Jesus, o cristianismo, todos os cristianismos, seriam formas de trazer o reino de Deus para a terra. E é isso que nós procuramos recuperar aqui na nossa espiritualidade crítica. As grandes personalidades que trouxeram exemplos e ensinamentos que estão acima dos movimentos que depois se criaram em torno do nome deles, né? E que os nomes são abusados, são usados para oprimir, mas que não fazem parte do exemplo que trouxeram. E essa é um exemplo disso que nós estamos falando, é Jesus e os seus múltiplos cristianismos fundados depois dele. Ficamos por aqui. Não esqueçam de ler o artigo que está aqui embaixo no link, no jornal GGN. Acompanhem, toda quarta-feira sai o artigo que a gente vai falar dele na sexta e no sábado, no canal da BPE, no canal do Paz e Bem. Um grande abraço a todos e todas.